Hoje eu vou te ensinar a fazer tops utilizando retalhos de tecido de poliamida. E para começarmos a fazer esse top, eu vou pegar minha malha. Essa malha é uma malha de poliamida e aí eu vou pegar também um top que eu vou usar como base de corte. Então, para começarmos, gente, eu vou pegar o meu tecido, tá? Eu não vou dobrar ele, eu vou deixar ele dessa forma, pois o top que eu vou usar como base de corte, ele é de um ombro só, então não dá certo dobrar ele. Então, eu vou cortar dessa forma que eu tô mostrando aí no vídeo. Na parte ali, ó, do ombro, é onde eu vou deixar mais margem de costura para poder fazer a caída do ombro. Eu vou deixar ali pelo menos de 2 a 3 centímetros, tá? Em volta do top, eu vou deixar cerca de 1 centímetro, mas vocês podem deixar mais margem em volta do top. Por quê? Porque existem algumas malhas que elas são daqueles tipos de malha que tensiona bastante. Então, mesmo você deixando uma boa margem de costura, às vezes você ainda sente falta de ter deixado mais um pouquinho, sabe? Pra na hora que você vai vestir a roupa, ajudar melhor no conforto. Se eu fosse fazer esse top de novo, eu teria deixado um pouquinho mais de margem de costura nas laterais, tá bom, gente? Porque 1 centímetro para essa malha eu ainda achei pouco. Então, já deixa aí o recado. Depois, gente, que eu fiz o risco no tecido, é só cortar. E eu vou cortar mais 3 partes iguais a essa. No total, eu vou necessitar de 4 partes iguais a essa. Já cortei as 4 partes, como vocês podem ver. Vou separar 2 dessas partes aí para transformar na parte da frente. E para transformar, gente, é muito simples. Eu vou tirar apenas 1 centímetro ali da parte de cima do ombro, que é para formar a caída do ombro da parte da frente. E também na parte da frente, você também pode estar cavando um pouquinho na parte da cava, tá? Cerca de meio centímetro. Eu não vou mostrar isso no vídeo porque a câmera não gravou, então eu não mostrei cavando um pouquinho dessa cava. Mas se você quiser, você também pode estar fazendo isso. Essas 2 partes aí na parte da frente. Agora eu tenho 2 partes frente e 2 partes costas. Agora prestem atenção como foi que eu organizei as peças para vocês não se confundirem na hora da costura. Aí na parte de trás, ó, tá as 2 partes costas. Aqui na parte da frente tá as 2 partes frente. Olha a forma como tá o decote, né, na mesa dessa peça. Por que eu organizei assim, gente? Para não estar se confundindo. Então vocês imitam a forma que eu deixei aí, que vai evitar vocês de estar se atrapalhando na hora da costura dessa peça. Tô falando isso porque na hora que eu tava costurando essa peça, gente, eu me confundi, viu? Então eu já tô falando isso para vocês evitarem passar pelo mesmo que eu passei. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma parte frente e vou sobrepor ali sobre uma parte costas e vou costurar elas apenas na parte dos ombros. Deixa as pecinhas organizadas e boa costura. Terminei de costurar, ficou desse jeito. Fiz a costura apenas pela parte dos ombros, ó, como vocês podem ver. E agora eu vou sobrepor uma peça sobre a outra. E aí eu vou fazer as costuras no decote e também nas cavas. Terminei de costurar, conforme vocês estão vendo, ó, tá aí a costura feita apenas na parte da máquina overlock, tá? Não fiz costura reta. E agora o que é que a gente vai fazer aqui? Gente, eu vou cortar um pedaço de elástico, tá? O elástico nessa peça, ele não terá a função de franzir. Ele só vai ter a função de dar sustentação, sabe? Porque a malha, conforme você vai usando, ela vai começando a esticar. Então, pra a peça durar mais, ficar com acabamento melhor, evitar assim de ficar esticada mais rápido, então eu vou passar um elástico. O elástico, gente, é praticamente do mesmo tamanho que tá aí, tanto do decote, tanto da cava. Na hora que você for costurar esse elástico na peça, lá na máquina, não precisa puxar o elástico, porque o elástico só vai ter a função apenas de dar sustentação. Ele não precisa ser um elástico que vai franzir a peça. Então é só você ir prendendo o elástico e ir costurando na máquina, gente, só isso. Terminei de costurar, gente, ó, ficou assim. E agora a gente vai desvirar essa peça. Gente, olha, se vocês forem fazer esse top de um ombro só, deixem as alças mais larguinhas, tá? Senão vocês não vão conseguir desvirar essa peça conforme eu tô ensinando. Se vocês fizerem uma alça muito fina. Aí,
como eu fiz uma alça de pelo menos uns 6 centímetros, eu acho que foi essa média que eu usei, então ela ficou um bom tamanho para eu conseguir desvirar. Desvirei o top conforme vocês estão vendo aí, e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a costura das laterais, conforme, gente, eu tô mostrando. É só você unir aí as laterais e fazer a costura. De um lado, terminei, gente, de costurar as laterais, conferi, né, se tava tudo direitinho, e agora eu tô fazendo aí a costura na máquina overlock bem do barrado. E por que que eu tô fazendo essa costura? Porque eu vou fazer um top diferente, eu ainda vou colocar uma faixa nesse top. Mas existem outras possibilidades, tá, de acabamento para você fazer esse top. Você pode levar esse top lá pra máquina galoneira e fazer a bainha na galoneira, tá? Que vai ficar muito bom. Aí você fica com o top praticamente embutido e só ali na parte da bainha que você vai fazer na galoneira. Se você tiver agulha dupla, se sua máquina costura bem com agulha dupla, você também pode estar fazendo abanhado na agulha dupla da sua máquina. Já eu não, gente, eu vou fazer esse top 100% na máquina overlock. Então, eu vou ainda unir uma faixa a esse top. Então, por isso que eu já tô fazendo ali essa bainha, pra na hora que eu vier com a faixa, me ajudar na hora da costura. Essa faixa tem 10 centímetros de comprimento e a largura, gente, segue a largura do top. Aí, eu vou mostrar pra vocês como é a faixa, ó. Ela é bem grandinha. E agora, eu vou diminuir um pouco dessa faixa. Eu não vou deixar ela exatamente da mesma medida ali do top. Eu vou tirar um pouquinho de tecido, cerca de 1,5 centímetro a 2 centímetros, depende muito. Aí eu corto essa quantidade de tecido e isso vai me ajudar para que essa faixa, na hora que eu for costurar, ela se encaixe melhor ao top. Pronto, agora é só costurar a lateral da faixa. Faixa costurada, agora você vai fazer esse movimento que eu tô mostrando aí no vídeo, na faixa, né? Faz isso e em seguida você vai encaixar essa faixa ao top. Alinhar a costura do top com a costura da faixa, leva pra máquina overlock e costura em volta. Toma cuidado, gente, porque aí tem algumas camadinhas de tecido, né? Pode acabar escapando. Costura finalizada, gente, ficou assim o top. Tá um pouco amassado, mas é porque eu acabei de costurar. E como eu falei pra vocês tomarem cuidado na hora da costura da faixa, tá? Pra não escapar, ó. A minha acabou escapando. Então eu tive que refazer ali a costura. Se isso acontecer com vocês, é só vocês levarem pra máquina e refazer essa costura. E o resultado do top, gente, ficou assim. Ficou perfeito, gente. Eu amei. Ele ficou bem justinho no corpo. Só que eu vou fazer uma ressalva, tá bom? Eu deixei, gente, em volta desse top cerca de 1 centímetro pra margem de costura. Só que esse tecido, ele fica bem agarradinho no corpo. Eu sugiro, se vocês forem fazer esse top utilizando o mesmo tecido que eu utilizei, essa malha de poliamida. Se você não gosta de peça muito coladinha, eu recomendo vocês deixarem mais margem de costura, porque é sempre melhor sobrar do que faltar. Porque se ficar folgado, dá pra ajustar. Agora, se ficar apertado, é mais complicado pra você conseguir consertar depois. Então, fica aí o meu aviso. E é isso, gente. Por hoje é só. Esse foi o vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.